a nossa primeira live de janeiro, em comemoração, né, à campanha nacional Janeiro Branco, que elencou esse mês como um mês para priorizar as questões mentais, a importância da saúde mental e como isso afeta na nossa vida cotidiana, né? No nosso trabalho, na nossa família, no nosso rendimento, em tudo, na verdade. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é assim: por que que no nosso país, né, na nossa cultura, as questões mentais muitas vezes são negligenciadas? Ou existe às vezes até um certo tabu com relação a isso, no sentido de que quem precisa de ajuda nessa área é porque está ficando louco ou porque não está tendo controle da própria vida. E não é bem assim. Ninguém está livre de passar por transtornos, por distúrbios, por problemas psicoemocionais, até porque a gente não controla as circunstâncias da vida e dependendo do problema que você esteja enfrentando, psicologicamente, às vezes a barra é muito pesada e realmente a gente cai e precisa de ajuda sim. Isso acontece muito porque na nossa sociedade ocidental, né, isso é uma realidade do Ocidente. No Ocidente, houve uma separação, quando foi criada a medicina, a biologia e tal, houve uma separação entre corpo e mente. Então, quando se fala em saúde, se pensa muito em saúde física, né? Se você está bem, se os seus níveis lá de glicemia, colesterol, está tudo bem, está tudo ok, você está saudável. E não é muito considerada a questão mental, psicológica, emocional, porque houve essa separação, como se o corpo fosse uma coisa e a mente fosse outra. As sociedades orientais, elas já têm uma outra abordagem, elas já pensam no ser integral, né? E realmente, agora nós do Ocidente estamos cada vez mais convencidos de que realmente nós somos um só sistema, nós formamos um só sistema, corpo e mente não se separam e ambos se influenciam. Então, se você não está bem mentalmente, isso é óbvio que fisicamente você vai ter algum problema, que são as chamadas doenças psicossomáticas, quando você está enfrentando algum problema psicológico e isso de alguma forma afeta no seu corpo, ou fazendo com que você desenvolva alergias, queda de cabelo, enxaqueca, insônia, dores de estômago, né, que é a chamada gastrite nervosa, problemas gastrointestinais, taquicardia, ataques de pânico, de ansiedade. Tudo isso é o corpo reagindo a problemas que são de ordem psicológica e emocional. Então já está mais do que provado. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Dito isto, a gente tem que pensar que saúde integral é saúde mental. Você tem que pensar na sua mente, como está a sua mente, como está o seu psicológico. Então essa campanha foi criada em 2014 e ela é uma campanha assim como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? O Janeiro Branco é uma campanha onde não que a gente só tenha que pensar nisso em janeiro, muito pelo contrário. As questões mentais, de saúde mental, ela tem que ser pensada o ano inteiro. Mas é muito bom ter essas campanhas para chamar a atenção sobre o tema e para levantar a importância de se discutir esses assuntos. Então, às vezes, quando se elege um mês específico para tratar disso, você acaba vendo mais disso em vários veículos de comunicação.
Então, cumprindo esse papel, é isso que a gente está fazendo, falando sobre saúde mental, e nós trouxemos aqui algumas estatísticas alarmantes sobre o problema da saúde mental e como isso tem afetado principalmente os brasileiros durante a pandemia, que o índice de transtornos mentais como ansiedade, depressão, pânico, estresse, ele cresceu 80%. E por incrível que pareça, a oferta desses serviços, né, na rede pública, a assistência pública aos problemas psicoemocionais, ela foi suspensa em 93% dos países. É isso, né, Daphne? Isso. 93% dos países. Mas a procura, a demanda por esses serviços, ela só aumentou, porque a instabilidade econômica, o isolamento social, o medo de contrair a doença, né? O pânico que principalmente a mídia coloca as pessoas em pânico, tudo isso tem afetado muito o equilíbrio emocional das pessoas. E aí as pessoas procuram ajuda, as pessoas que não têm condições de custear isso de uma maneira particular, e não consegue ir na rede pública porque foi priorizado, né? Não estou falando aqui que está errado, porque no caso aumentou muito o índice de internamento, precisou muito dos outros serviços, mas é um problema que precisa ser colocado aqui em pauta, que o fato do serviço público não oferecer mais essa assistência não significa que as pessoas não precisem, muito pelo contrário. E para quem não sabe, gente, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, 9,3% da população brasileira hoje está sofrendo com sintomas da ansiedade. Isso representa 18,6 milhões de pessoas. É muita coisa, né? E aí, eu acredito que tem duas questões aí. Uma coisa que é fato mesmo, o próprio estilo de vida, o avanço das tecnologias, né? Da internet, a forma da gente se comunicar que mudou também, muito através de redes sociais e tal. Tudo isso acaba gerando ansiedade. Mesmo que as pessoas não percebam, mas isso gera ansiedade. E realmente esses níveis aumentaram, sim. Só que muitas vezes as pessoas acabam confundindo também. Acabam confundindo um momento da vida dela, uma circunstância desfavorável que ela esteja enfrentando, ou alguma coisa específica que está acontecendo naquele momento, e generaliza no sentido de falar assim, se intitula uma pessoa ansiosa. Fala assim, eu sou ansiosa, quando na verdade ela está ansiosa, porque em outros momentos, em outras situações, ela não manifesta esses sintomas. Então, para você dizer que você tem, por exemplo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, você precisa cumprir alguns requisitos, isso precisa estar afetando a sua vida. Por exemplo, uma preocupação excessiva com o futuro, um medo excessivo com relação a questões familiares, trabalho, financeira, isso afetando o sono da pessoa, afetando o apetite da pessoa, afetando o cotidiano da pessoa, onde ela às vezes deixa de fazer coisas que ela habitualmente fazia, ou desencadeando outros transtornos, né, que podem vir decorrentes disso. Aí sim pode-se dizer que é um transtorno de ansiedade generalizada.
mas muitas vezes é um momento que a pessoa está passando de mais ansiedade na vida dela por causa de uma situação específica. Então foi feita uma pesquisa e foi identificado que, por exemplo, 50% da população brasileira está sofrendo com esses transtornos mentais durante a pandemia. Então isso é muito... esse índice de 93% é um índice de 80% é um índice geral, mas 50% é uma realidade do Brasil, que está sofrendo com algum tipo de transtorno durante a pandemia. E para vocês terem uma ideia, no Google, as pesquisas sobre esse tema, elas aumentaram 98% com relação aos últimos 10 anos. Então, frases como lidar com a ansiedade. Isso aumentou muito essa busca no Google, essa procura. Significa que as pessoas estão sofrendo com isso. Então, como eu disse, preocupação, tensão, medo exagerado, muitas vezes é incapacitante, levando a pessoa a deixar de ter uma qualidade de vida normal que ela fazia antes, mudando a realidade dela, Isso sim configura problemas de ansiedade. Vamos lá. Tem uma pessoa que está assistindo aqui que falou: que sincronia. Acabei de falar com uma pessoa que ela é ansiosa e me senti errando na afirmação do rótulo. Ah, tá. Então, porque é isso que a gente também tem que esclarecer, A gente aqui cumpre um papel social enquanto profissional da área em ajudar nesse sentido de, às vezes, a pessoa generalizar uma situação específica, por exemplo, Vamos dizer aí, perdi o meu emprego. Isso é algo que realmente afeta muito o emocional das pessoas, abala o emocional das pessoas e é normal. Qualquer pessoa está sujeita a isso. E aí a pessoa pega e generaliza isso, colocando como uma identidade, como se faz parte, eu sou. Quando você fala eu sou, você está dizendo algo, um aspecto da sua identidade, do seu ser. E é uma coisa transitória. E até se a gente encara isso dessa forma, fica até mais fácil de lidar. Agora, existem casos em que realmente a pessoa está sofrendo de um transtorno, de um distúrbio que precisa sim ser tratado, porque isso está afetando a rotina da pessoa e ela precisa ter alguma medida com relação a isso, porque realmente, se não for visto, isso pode culminar em várias outras coisas, vários outros problemas aí que podem decorrer. E quando a gente fala em depressão, o Brasil é o segundo maior país das Américas em depressão, afetando 5,8% da população. E esse índice aumentou 34% nos últimos anos, representando que... foi feito um teste também em que eles avaliaram os brasileiros e identificaram que 40% da população sofre de tristeza ou depressão. Então, são vários testes, vários índices diferentes que a gente pegou aqui, pensando na realidade mundial, pensando na realidade brasileira, comparando esses transtornos antes e depois. Então teve um avanço muito grande. Já eram dados alarmantes, já era um problema de saúde pública, mas a gente não pode deixar de dizer que a pandemia, e todo o contexto que ela causou na realidade das pessoas, elevou isso e acelerou isso daí muito nesses últimos, vamos colocar aí, 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está vivendo essa realidade.
esse índice aqui de 62%, Daphne, é da saúde emocional dos brasileiros durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Que as mulheres identificaram que a saúde emocional delas piorou, né, durante a pandemia, e 43% dos homens também disseram que a saúde emocional piorou. Gente, eu tô trazendo tudo isso por quê? Porque depois nas próximas lives eu vou falar especificamente das características, como identificar cada um desses transtornos, como avaliar se você realmente está ou é uma pessoa ansiosa, se você está a caminho de uma depressão, né? Se você está com uma depressão leve, porque a depressão ela é uma doença silenciosa, ela vai se instalando aos poucos, e se a pessoa não cuida, ela pode desencadear um transtorno muito pior, uma depressão muito mais profunda, muito mais difícil de ser tratada, e também outros que decorrem da depressão, né? E a última linha de tudo isso seria o suicídio, que infelizmente isso não é muito falado. Muitas vezes esses dados eles são velados até para não incentivar essa prática, mas existe e a gente não pode ignorar. Então, por exemplo, se a gente pensar em Maringá, o índice de suicídio aumentou 60%. Se a gente pensar numa realidade mundial, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, né? Então, e o Brasil ele está em terceiro lugar entre o suicídio como a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, porque os maiores afetados por esses transtornos são os jovens. Então, são problemas, são doenças que, se não forem olhadas, identificadas, tratadas, principalmente logo no começo, quando apresentados os primeiros sintomas, elas vão evoluindo, assim como qualquer outra doença física, né? Vamos supor que você esteja ali com o princípio de diabetes, e aí você negligencia isso, continua com o mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas, não se cuida, não pratica atividade física, não muda sua alimentação, não busca, né, se for necessário tomar alguma medicação, não faz nada. Qual que é a tendência? A tendência é evoluir para uma diabetes severa. A mesma coisa com os transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles não se instalam de um dia para a noite. Eles vão vindo aos poucos, né? O ciclo de pensamentos negativos, alterações de sono, alterações de apetite, alterações da rotina da pessoa. A pessoa passa a parar de ter interesse por coisas que ela tinha antes, uma apatia, uma desmotivação, não tem vontade de fazer nada, quer ficar mais isolada, muda o ciclo social, não quer mais interagir com as pessoas. Poxa vida, isso são indícios de que está com algum problema, né? E se não for olhado, vai evoluindo. Isso vai evoluindo e vai ramificando, e vai somatizando no corpo. Aí de repente a pessoa desenvolve um problema gastrointestinal e ela não sabe por quê, né? Aqueles problemas que você vai no médico, faz todos os exames, não aparece nada nos exames, mas você está sofrendo dos sintomas. Esses são problemas psicoemocionais, psicossomáticos. Então, se você está fazendo os seus exames e não tem uma causa, não consegue descobrir uma causa para esses sintomas que você está sofrendo, a causa muito provavelmente está na sua mente. E começou com pensamentos.
pensamentos que você cultiva, emoções que você cultiva, isso vai alterando o seu comportamento, né? E vai alterando o seu estado de espírito, né? A sua maneira de ser, de interagir. Deixa eu ver aqui. É importante falar também da diferença aí entre as taxas, né? De admitir que está com problema e a taxa do suicídio em si, né? Que é entre homens e mulheres, que nós mulheres admitimos com mais facilidade, mas os homens chegam às piores consequências com... Sim, com certeza. Dentre esses dados que a gente pesquisou, a gente percebeu que as mulheres elas sofrem mais de transtornos mentais, mas o índice de suicídio é maior entre homens. Então, uma das causas poderia ser o fato de que a mulher ela já tem por hábito se cuidar. Então, ela se cuida mais, ela presta mais atenção aos detalhes do que está acontecendo com ela, com o corpo dela, com a mente dela, e ela procura ajuda. Ela não tem tanta dificuldade em falar que precisa de ajuda, principalmente nesses casos que, como eu falei, existe um certo tabu com relação aos problemas psicoemocionais, né? Então, o fato de que as mulheres nas estatísticas estarem sofrendo mais de transtornos mentais não significa que os homens não estejam sofrendo. Significa que os homens talvez não procuram ajuda, que os homens não entram na estatística porque eles não falam, porque eles têm essa dificuldade de admitir, de falar. E eu tô falando assim, de uma maneira geral, né? Isso não toda regra tem sua exceção. Então, na maioria dos casos acontece isso, mas é claro que existem homens que se cuidam muito. Inclusive, é curioso até falar que na minha terapia, que eu uso hipnose clínica, psicanálise e programação neurolinguística, a maioria dos meus clientes são homens, por incrível que pareça. Mas quando a gente pensa de uma maneira geral, as mulheres procuram mais ajuda e as mulheres se cuidam mais, tanto na parte física quanto na parte mental. E aí, por na maneira geral, os homens não procurarem essa ajuda, às vezes eles já vão para as vias de fato, já vão pro último estágio do fundo do poço, que seria o suicídio, né? Infelizmente. Então, o aumento desses transtornos da pandemia, esses transtornos mentais durante a pandemia, devido ao isolamento social, instabilidade, insegurança, causou nas pessoas hoje, de acordo com as pesquisas, elas têm reclamado de dificuldade de concentração, letargia, diminuição do interesse por atividades cotidianas. Então, se vocês perceberem e conversarem com as pessoas que vocês conhecem, vocês vão identificar que muitas delas estão com esses sintomas. Não consigo me concentrar, não consigo ter foco, eu sinto que eu tô mais lento, tô mais assim, como é que eu posso dizer? Procrastinando mais, Procrastinando, tô mais procrastinador, né? Inclusive, acho que a doença do século é a procrastinação. E aí, se você for analisar tudo que aconteceu com a gente nesses últimos tempos, aí, nesses últimos anos, você vai entendendo que tudo isso contribuiu de alguma forma para que as pessoas estivessem assim agora, né? Então, tá em casa, em isolamento social, deixa de fazer atividades prazerosas, de ter o lazer, de ter o relacionamento com as pessoas, essa vida social mais ativa que, graças a Deus, está voltando agora, né? Graças a Deus nós estamos voltando, sempre com cuidado, pensando em não
proliferar de novo tudo isso e fazer com que isso volte. Deus me livre, mas voltando às nossas atividades como a gente tinha antes. Então isso tudo foi tirado da gente. Muita gente ficou em home office. Então, e deve estar até hoje, alguns estão até hoje. Então, além de você, nessa parte social, você reduzir muito o seu convívio social, no trabalho também você tira isso. Porque a pessoa não vai mais ao trabalho, ela trabalha da casa dela. E aí o ambiente interfere muito nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. E você está ali no teu ambiente doméstico, né? Você está restrito àquele ambiente. Então, tudo isso interfere no seu comportamento. E quando você repete por um longo período de tempo um comportamento, ele tende a se tornar um hábito. E aí, quando você vai querer trocar esse hábito, existe uma resistência. E isso é uma defesa natural do nosso cérebro, né? É uma autoproteção do nosso cérebro, porque ele quer economizar energia. E quando você passa por um processo de mudança, você gasta mais energia. Então a pessoa, ela ficou esse tempo todo reclusa, ela ficou esse tempo todo limitada dentro daquele ambiente doméstico dela. Então ela vai tender a querer ficar mais caseira. Ela vai querer ficar mais largada no sofá, né, procrastinando. Porque foi isso que ela fez nos últimos tempos, no último ano. Então isso se tornou um hábito. Então as pessoas não estão mais querendo interagir, socializar. Muita gente está assim, prefere mais ficar recluso, porque se habituou a isso. E também tem a questão do medo, né? Muita gente ainda tem muito medo de contrair o vírus. Aqui tem mais uma estatística aqui, que a Universidade de Ohio disse que, através de uma pesquisa, que o Brasil lidera índices de ansiedade e depressão na pandemia comparado a 10 outros países que foram estudados. Então, tudo isso só vem a comprovar o quanto que a saúde mental ela afeta a vida das pessoas. Porque se a gente for pensar, Brasil, país mais ansioso, Brasil é o segundo, terceiro maior país líder em depressão. E aí a gente vai olhar o rendimento da pessoa, a gente vai olhar os resultados da pessoa, a gente vai olhar a qualidade de vida, a gente vai olhar o índice de pessoas que hoje estão tomando medicação, né, que estão tomando algum tipo de medicação ou que tomaram no último ano para tratar esse tipo de problema. Então a gente vê como que a saúde mental afeta várias partes. E é uma questão de saúde pública, porque interfere na economia, interfere no cotidiano, no movimento de todas as pessoas que às vezes precisam mais de serviços médicos por conta disso, que precisam mais de medicamento, e é uma série de coisas, né? É uma cadeia que uma coisa vai levando a outra. E a gente não pode deixar de falar também que existem alternativas para se lidar com isso. Porque se a gente for pensar no que a maioria das pessoas fazem e falam, né, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, se a pessoa está com algum problema de ansiedade, de depressão ou alguma alteração de comportamento, ela vai seguir aquele caminho que é o falado para todo mundo, que a gente está acostumado a ouvir. Você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um psicólogo, né?
Não que ela não tenha que fazer isso, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, graças a Deus, a neurociência, através da neurociência e dos estudos que foram feitos em cérebros vivos, né? Como que o nosso cérebro funciona, como que ele reage a situações que antes eram estudados só cérebros de pessoas mortas. Hoje já é estudado em tempo real, né? A pessoa dá um estímulo para a pessoa e avalia como que isso reflete na cabeça dela através de imagens. Quando você vai no programa Só Vem da Rose? Então, tô esperando o convite. Gostaria muito de voltar. E aí, através desses avanços, dessas ciências que estudam a mente, abriu-se um leque de terapias, de métodos, de ciências que podem ajudar nesses problemas psicoemocionais. Então, se você está sofrendo algum desses transtornos, se você está identificando que mesmo que num grau leve você tá começando a sentir esses sintomas que a gente falou aqui, saiba você que existem vários caminhos para você procurar ajuda e que, na minha percepção, na minha opinião, a medicação deveria ser último estágio, deveria ser a última alternativa que você procura, porque muitas vezes por desconhecimento que existem outras formas, como a hipnose, por exemplo, a PNL, a terapia. Existem outras formas de tratar em que a pessoa vai desenvolver dentro dela as próprias químicas que ela precisa para poder melhorar a qualidade de vida. A pessoa vai e segue esse caminho, né? E a gente sabe, eu tenho atendido muitas pessoas que vêm exatamente dessa dependência e não tá tendo resultados. Então, pessoas que estão ali com 1 ano de tratamento, 2 anos de tratamento e não está tendo resultado. Mesmo tomando medicação, mesmo às vezes fazendo uma terapia mais convencional, ela não está tendo resultado. Então, eu quero dizer para vocês que existem outros caminhos, que existem outras formas, que existem outras maneiras de você tratar problemas psicoemocionais e maneiras muito mais ecológicas, sustentáveis, que vão desenvolver em você recursos, porque não adianta nada você tomar uma medicação para tratar sintomas, só que quando você está livre daquele efeito da medicação, você não sabe como lidar com aquilo. Então, e aí vem uma crise de ansiedade e você precisa da medicação, porque você não foi treinado. Você precisa treinar a sua mente, os seus pensamentos, para que a gente não está livre de enfrentar circunstâncias adversas. Todo mundo pode passar por problemas. E aí, como que você vai lidar com isso? Você vai ficar com crise de pânico, de ansiedade? Você vai cair em depressão? O que vai acontecer com você? Se você não desenvolver esses recursos internos, ou você vai ficar eternamente dependente do remédio, ou você vai se afundar cada vez mais, né? E a gente sabe qual que é a última etapa desse fundo do poço aí, que é o suicídio. Então, definitivamente, a pessoa precisa aprender a treinar a mente, aprender a desenvolver dentro da mente dela tudo aquilo que ela precisa para lidar com os problemas, para lidar com as adversidades, para lidar com a frustração, para lidar com o medo, para lidar com a rejeição, para lidar com a crítica, com o julgamento, que tem sido um dos maiores medos do ser humano hoje em dia. Medo de ser criticado, de ser julgado, de ser
avaliado, né? Então, a pessoa, se ela desenvolve isso dentro dela, se ela aprende como a mente dela funciona e como usar esses recursos a favor do que ela precisa, ninguém mais tira isso dela. E aí, em qualquer momento, sobre qualquer circunstância, ela vai saber qual é o caminho da saída. Mesmo que, é lógico que a pessoa, ela não é, a pessoa que tem esse treinamento, ela não é melhor do que ninguém e ela não é um ser sobrenatural. Então, ela vai, às vezes, demorar um tempo, mas ela vai conseguir. Ela vai conseguir porque ela desenvolveu esses recursos. Os recursos internos para sair de qualquer problema, de qualquer situação, treinando o próprio cérebro. E a gente sabe que tudo começa no pensamento. É o pensamento e muitas vezes o pensamento, a gente treina a mente para que o pensamento controle o sentimento. Porque se você não tem esse treinamento, o seu sentimento controla o seu pensamento. E aí você vira refém. Porque através do seu sentimento você tem o seu comportamento, você age na vida, você age com as pessoas de acordo com a maneira como você se sente. Então você precisa treinar os seus pensamentos, aprender a pensar de uma maneira assertiva, pensar de uma maneira positiva, entendendo que a mente é um solo fértil, que a nossa mente subconsciente é um solo fértil e que faz crescer e florescer todas as sementes que você lança. Cada pensamento que você tem é uma semente que você está lançando. Então, se você acha que você vai pensar negativamente e aquilo não vai refletir em nada na sua vida, você está totalmente enganado, porque vai refletir. Então, quando você aprende a treinar os pensamentos para pensar assertivamente a favor de você e não contra, o seu pensamento controla o seu sentimento. E a maneira como você se sente é a maneira como você se comporta. É isso. Quer falar alguma coisa? A Daphne está aqui comigo. Eu esqueci de algum ponto. Às vezes passou algum ponto que eu não lembro. Não, acho que nós falamos tudo. Você vai... Sim. O Cláudio tá aí? Cláudio tá aí na minha live. Passou alguma pergunta, Daphne, que eu não estava vendo? Não. Tudo certo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade. Já antecipando aqui, se o Cláudio não tiver aqui, se ele tiver, eu gostaria que ele mandasse o convite para participar comigo. E já antecipando a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira que vem, 1h30 da tarde, nós vamos falar mais sobre ansiedade, sobre pânico. Manda o convite. A gente vai falar mais sobre isso, especificar certinho quais os sintomas, como identificar isso, como tratar isso, né? Quais hábitos que você pode adquirir, desenvolver em você, que vai te ajudar a enfrentar a ansiedade, né? E quais ferramentas que você pode muitas vezes procurar, como treinamentos e terapias, que também vão ajudar você a combater a ansiedade. A ansiedade, por incrível que pareça, quando não tratada, aí leva a pessoa até ao internamento. Tem pessoas aqui, Cláudio? Tá me ouvindo e me vendo bem? Ok. Eu que não tô te ouvindo. Tá, agora você vai estar. Não estava falando? Tá me ouvindo agora? Tua voz não O tá áudio saindo para mim. tá longe o áudio? O áudio não tá longe, tá?
Tá aí você? É porque você está com o fiozinho engatado do teu microfone. Tem que tirar o fiozinho. Ah, tá. Tira o fiozinho aí. Ah, é verdade. Então a gente vai ter que tirar o microfone, senão eu não vou conseguir falar Isso, com tira você. só o microfone e tá tudo certo. Aí, ó. Isso. Aí. É simples, é técnico isso daí. É. E tá Então, você tudo estava bem, né? falando, E tá tudo tudo ótimo. bem. Eu Você estava estava me falando, falando que muitas pessoas que eu tenho atendido têm passado por internamento, né? Tá chegando a ser internada por conta das crises de pânico e ansiedade. E aí vai lá, faz uma bateria de exames, faz tudo quanto é exame, vira do avesso e identifica que não tem nada físico, né? Nenhum problema físico para justificar aquela crise, que é uma sensação de morte, é uma sensação de que a pessoa está infartando, que ela está tendo um AVC, que ela tem todos os sintomas como se ela estivesse tendo mesmo esse AVC, esse infarto. Mas na verdade é uma crise de pânico, é uma crise de ansiedade, que é muito parecida as duas. infelizmente, né? A gente tem que falar que é infelizmente. E muitas dessas pessoas, você estava falando de estatística, né? Muitas dessas pessoas não comunicam o que está acontecendo, ficam escondendo, ficam passando um pano na situação dela interna, mental, que é uma doença mental, se transforma, vai se transformando e vira uma doença, uma das principais doenças mundiais, que é a depressão. Elas não comunicam, elas vão empilhando, né, uma atrás da outra, durante anos e anos, pode-se durar 5 anos até se instalar a depressão. E esse movimento que você estava falando, essas estatísticas que você estava falando, elas são reais. Antes, em 2018, só para você ter uma ideia, tinha uma estatística que em 2030, uma previsão, né? 2018 saiu. Em 2030, cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo estariam com alguma síndrome de ansiedade, suicídio, pânico, depressão, estariam se instalando. Metade da população mundial. Só que com a pandemia, isso foi reduzido para 2025, 2026. Por isso que essas estatísticas que você está colocando agora aí estão em níveis mais elevados. Uhum. Né? Então, as pessoas elas não estão comunicando, os médicos estão automaticamente passando remédios, prescrevendo, ao invés de falar para essa pessoa, já que o médico é tão ocupado, um psiquiatra, é muita gente para ele atender, ele, ao invés de encaminhar as pessoas primeiro para um tratamento não tão invasivo, um tratamento mais Terapêutico. terapêutico, né? Com Terapêutico. reiki, com hipnose, com meditação, enfim, várias ferramentas que nós, eu e você, temos aqui, né? Para proporcionar isso para o paciente. Ao invés disso, não. Eles já prescrevem um remédio para o caboclo tomar, para a pessoa tomar. Infelizmente é isso que está acontecendo, Ellen. Sim, Infelizmente. mas isso é desde que a medicina foi constituída no nosso, como é que fala? Ocidente, Oriente? Aqui é o Ocidente. Se fosse Não, mas Oriente, a gente está com. como é que fala? Nosso, não é no nosso hemisfério, é no É, nosso nosso hemisfério. hemisfério? É, hemisfério. Então, é isso que eu estava falando no começo da live. Eu estava falando que isso vem lá do começo, por quê? Porque foi separado. Quando surgiu a biologia, a primeira ciência foi a biologia e depois a medicina. A primeira ciência foi a matemática, na verdade. Da matemática desenvolveu-se a biologia, a química, a medicina. Houve uma separação
entre corpo e mente? É filosofia, amor. Hã? Filosofia. O Foi uma quê? das grandes propulsoras dos pensamentos da mente, né? A filosofia, Sim, ela mas trata é disso. a ciência que trata da saúde. A ciência que Sim, trata da saúde. Então, quando se pensa em saúde, dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade cultural, ainda, infelizmente, se pensa em saúde física. E como que você uhum. trata a saúde física no Ocidente? Com Através de remédio. medicação alopática, né? Que na verdade Fortíssimo. são drogas. O que ninguém Fortíssimo. fala, o que ninguém fala é que são drogas lícitas. E toda droga gera dependência. A gente está Com certeza. cansado de saber disso. Então, É que é o caminho mais fácil, né? É um caminho. é uma programação coletiva a respeito de que você trata esse tipo de problema da mesma forma que você trata, vamos dizer aí, que você trata uma dor de cabeça, Um uma dor de acidente de moto. barriga. Um É, acidente, um acidente de moto mais simples, né? Um sim, acidente de moto mais um corte. Vamos dizer aí um corte. Você corta e quer tratar um pânico, uma ansiedade, uma depressão da mesma forma. E não é Então, assim que funciona. então o que mais acontece, que eu estava falando para você, é porque não é aparente, né? Você não vê o corte ali, você não vê o machucado, é uma coisa interna. Os pensamentos geram essas emoções que você estava falando, que gera uma ação e um resultado. E esse resultado é o mal-estar interno. No entanto, que você estava falando que as pessoas fazem tratamentos, tentam fazer exames, tratamentos, e não descobrem por que ela estava tendo ataque cardíaco. Né? O ataque cardíaco, a pessoa parece que vai morrer. E, na verdade, é o pensamento dela que faz com que ela entre nessa linha, nessa vibe, e não consegue sair. E é um ciclo. É um ciclo. É engraçado que é um ciclo. Eu converso com várias pessoas que estão passando por esse tipo de problema, e elas falam assim, Cláudio, como é que eu consigo sair? Primeiro você tem que conseguir não entrar. Porque para sair, só com tratamentos de terapia, como hipnoterapia, como usar algumas ferramentas da psicanálise. Então, mas o que que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer assim, às vezes as pessoas vêm fazer hipnose e falam assim, eu vou ficar inconsciente, eu vou perder o controle, você vai dominar minha mente. Às vezes as pessoas pensam que é isso que acontece. Vai E eu falo assim, abduzir. é, na verdade, não. Você não vai perder o controle da sua mente. Muito pelo contrário, você vai recuperar o controle da sua mente, porque se você está enfrentando algum problema e você veio aqui porque você quer ajuda, é porque de alguma forma você sente que não está tendo controle. Todo mundo que está mal quer estar bem. E quando você tem o controle dos seus próprios pensamentos, da sua mente, você consegue fazer isso. E se você não está conseguindo, é porque você não tem esse controle. A Então, palavra na terapia, só para concluir, na terapia, a gente faz as técnicas de intervenção, onde a pessoa vai passar por todo um processo, um passo a passo, vai ser induzida ao relaxamento, né? E vai modificar alguns aspectos ali dentro da mente subconsciente dela, mas, sobretudo, também a terapia, ela é conversacional para que a anamnese, né? pessoa entenda conscientemente o passo a passo do que ela precisa entender de todo o processo que aconteceu com ela, que está acontecendo com ela, para ela ter o controle e conseguir mudar isso. Então, vamos supor, a pessoa entra no avião, o avião começa a dar uma turbulência muito forte. É normal que a pessoa fique nervosa, fique aflita, fique mais estressada naquele momento.
Mas se ela não entende tudo que está acontecendo dentro da mente dela e como ela faz para mudar isso, aí não valeu de nada a terapia. Eu penso assim, entendeu? Então não é só vir aqui e tratar o problema, é vir aqui, tratar o problema e aprender a se tratar. É isso que eu priorizo na minha terapia. É maravilhoso, porque quando a gente tem, a palavra que eu gosto de usar é o domínio, né? O domínio. Quando eu falo que não é para entrar, evitar essa entrada nesse ciclo que eu falei, que depois que tu entra, aí o tratamento tem que ser mais contundente, tem que ser mais sequencial. Antes de você entrar nesse processo, ciclo de ansiedade, depois vem o pânico, depois entra a depressão, e isso tem um custo muito alto para a pessoa. E não é um custo, às vezes, nem monetário, eu estou falando um custo pessoal. A depressão é uma coisa que te leva para baixo, te deixa infeliz, e você consegue, ainda com a depressão, levar um monte de gente da tua família junto. Porque eu já vi casos em família que eles nem perceberam ainda, então, para perceber que uma pessoa da família, daquele ciclo, daquelas 3, 4 pessoas, é depressiva, faz com que o resto todo sigam o mesmo caminho. Mesmo Então, padrão, né? você tem que saber dominar o seu pensamento e acordar todo dia de manhã com esse domínio, com essa questão protegida da sua mente. Porque quem vai te controlar verdadeiramente é o seu subconsciente. Então, dependendo do que você, que nem você falou, né? Você é o fazendeiro. Dependendo do que você plantar lá, isso vai florescer. Ou vai murchar. Quando eu falo murchar, você está vivendo na sombra. Você não está vivendo na luz. Você está vivendo num mundo de, eu vou falar, trevas. Aí você fala que está vivendo no inferno. Em vez de estar vivendo na paz, com entusiasmo, sendo uma pessoa entusiasta, sendo uma pessoa que tem um equilíbrio emocional quase que perfeito, mesmo porque, né, tem aquele índice da Suécia, eu não sei se é Suíça ou Suécia, ou Dinamarca, tem 2 países que têm o melhor índice de equilíbrio emocional. O melhor índice, o mais alto. Porém, o índice de suicídio lá é muito grande. Por quê? Aquele é o primeiro assunto que eu te falei. As pessoas escondem o que está acontecendo internamente. Por quê? Acha que vai ser vergonhoso para ela, entende? Falar, chegar, eu estou precisando de tratamento, eu estou ferrado. Durante muito tempo, né, muitas pessoas confundiam isso com loucura. A pessoa que está passando por algum problema é porque ela está louca. E assim, só para finalizar, quando eu encontro com pessoas que são do meu ciclo de conhecimento, que eu já não via faz um tempo, nossa, Ellen, você não sabe o tanto de doenças psicossomáticas que elas adquiriram. Eu sei. As primordiais, as primeiras que você estava comentando. Primeiro, diabetes, pressão alta, estresse no limite altíssimo, queda de cabelo, cabelo totalmente branco, pessoas com problema no ombro, Alergia sabe? no Porque corpo, alergia mancha, ferida. se coçar, então, eu tenho uns 3 que tá só pereba. Pereba mesmo, gente. As pessoas têm pereba pelo braço. É tudo Ou, emocional. ou às vezes Só que não te desenvolve um entrega. toque. É braço de ferro, não te entrega. Ou às vezes desenvolve um toque que começa a se cutucar. Mas se cutucando. Se cutucar e formar ferida. Ela não tem a ferida, mas ela forma a ferida, né? E É quase como se cortar, né? tem Infelizmente, uns que muitos fazem até jovens. careta. Tem uns que fazem até careta. Fazem... Ah, tá. Que isso daí é tique, né? Desenvolve tique. Nossa! Tique nervoso. Então, nesse processo essas pequenas visões, né, como a gente é um profissional agora da saúde mental, a gente vê nas pessoas, vê que elas precisam de um tratamento e às vezes não é tão
tão pesado, poderia ser uma coisa mais simples, mas por causa da vergonha, por causa das pessoas que nem estão ali perto, estão passando de longe, ela fica com vergonha, ela não se entrega, ela não entrega que ela está com aquela doença, com aquele problema, com aquele sintoma, com aquela síndrome. Uhum. É muito triste isso, viu? Mas infelizmente é uma questão cultural, né? A gente não foi incentivado a isso, a gente não foi incentivado a valorizar isso. Muitas vezes isso é visto como frescura, como, tá fazendo corpo mole, tá fazendo frescura, Ah, vai lavar uma louça que passa, né? E não é não, assim. não é a Vanessa Camargo. Fale um pouco da Vanessa Camargo, que ela Não. no episódios lá que você viu no Netflix. Como é que é o programa? Amor, né? É o amor? Não, eu vi uma série lá que ela falou que eu me chamou a atenção porque ela falou que tem síndrome do pânico. Do Zezé de Camargo, né? A Vanessa Camargo tem síndrome do pânico. Aí você fala, e não é só a Vanessa Camargo, né? Não, Vários você outros viu ela famosos. no Faustão, na Globo outro dia, ela desesperada, acho que foi no Altas Horas, não sei onde foi, no Luciano Huck, que ela estava lá um pedacinho, foi fazer a Dança dos Famosos, ela estava diferente, a Vanessa Camargo. Ela estava meio assim, pálida, meio esquisita. Você percebeu? Então, isso daí tem muitos, né? E a gente fala assim, é problema só financeiro que leva a pessoa a ficar assim? Se fosse, as pessoas ricas não teriam esses problemas, né? E a gente sabe como que isso acontece nesse meio de pessoas de alta classe, né? Da alta sociedade e que tem esses problemas de depressão, muitas vezes até se suicidam, porque não conseguem lidar com os próprios conflitos psicológicos, emocionais. Então, por isso que na minha terapia eu priorizo isso, porque é o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Eu falo assim: eu quero que você fique cada vez mais independente e autônoma, inclusive de mim. Eu quero treinar a pessoa, desenvolver nela habilidades para que ela consiga se autogerenciar, para que ela consiga administrar tudo que está acontecendo dentro do corpo dela, que inclusive na mente dela, né? Porque através da mente ela controla também o corpo. Então tem essa parte cognitiva, onde a gente vai aprender, entender, treinar, passar os exercícios para a pessoa praticar fora da sessão. E tem a parte da intervenção que age direto já no subconsciente, que é a hipnose, que é a PNL. Deixa eu entrar num assunto aqui, que é o assunto que afeta muito as empresas. E a gente sabe que os empresários estão aí participando. Eu quero falar sobre esse agravamento dentro das empresas. Então, o que acontece, o que eu tenho visto por aí, o que eu tenho conversado por aí. Nas empresas acontece o seguinte: a pessoa está com problema fora da empresa, com ansiedade, enfim, com problemas de relacionamento dentro de casa. Elas não conseguem separar isso quando elas entram dentro da empresa, elas levam isso para dentro da empresa. Lá dentro da empresa, também, muitas vezes, não tem harmonia, então ela pesa mais isso na fisiologia dela, nos comportamentos dela, no pessoal interno dela, e aí ela fica 2 vezes, 3 vezes pior, porque na empresa é pesado, sai da empresa, vai para casa, é pesado. As dificuldades do dia a dia, a negatividade que muitas mídias por aí trazem para a pessoa. Ela vê pessoas felizes no Instagram, só que ela está ferrada. Ela vê uma novela, só que ela está ferrada. Ela vê um jornal pesado, cheio de sangue caindo pela televisão, e ela está na mesma vibe. E quando passa por um tratamento de hipnoterapia,
a gente fala para ela as tarefas que é para limpar tudo isso da vida dela. Não é verdade, meu amor? Exatamente. Inclusive, você estava falando de ambiente de trabalho. A depressão, ela é a doença mais incapacitante do mundo. Então, em termos assim de afastamento do trabalho, a depressão é a maior causa de afastamento. Então, olha como que isso impacta na economia mundial, na economia daquela família, porque se ela está afastada, ela está recebendo do governo, ela não está recebendo integralmente o salário dela, então isso está Não, ela não afetando queria. isso está afetando o financeiro, né? E a qualidade da família de vida. E, e várias, assim, se a gente. Eu nunca fiz essa análise de impactos. Teria que ser feito uma análise de impactos, porque quando mexe em algum ponto vital, isso acaba refletindo em várias outras coisas, né? Aquele cara que deixou de trabalhar, aquele cara que precisou do serviço público de saúde, que precisou consumir mais medicação, que consumindo mais medicação acabou acarretando em outro tipo de problema. Outra doença. Aí ele vai internado de novo por outra doença no hospital para tratar outra doença. É uma Então, cadeia supondo, de a situações. Unimed, né? Ela tem recorrência sobre isso. Sobre uma pessoa que está com problema de ansiedade, pânico e depressão. Ela tem uma recorrência porque começa com isso se torna, por causa do estresse, se torna um câncer, se torna um mal de Alzheimer, se torna um mal de Parkinson, se torna pressão alta toda hora tendo que correr para o médico. Chama a ambulância, está tendo infarto, desfibrilador, equipe, tudo. E isso vai virando um bolo enorme. Sim, como a gente viu, né? A gente conhece casos reais de pessoas que desenvolveram diabetes por traumas familiares, estresse, né? Pessoas que nem você falou, a pressão alta, ela é a maior causa de pressão alta, hipertensão, é o estresse. Cerca de 97% das causas de hipertensão é má alimentação e estresse reunido. Essas duas coisas, que é o que mais está acontecendo hoje na população mundial. Sim. Compreende? E aí... no trabalho... pode falar. Não, pode continuar. No trabalho profissional, meu amor, nas empresas e na vida pessoal dessas pessoas, que eu faço mentoria empresarial, as pessoas não entendem o porquê delas não terem a liberdade de ganhar em todos os setores, para ter qualidade de vida e sucesso na vida delas. Quais são os setores? No relacionamento, no casamento, relacionamento com as pessoas, tanto os amigos como os amigos profissionais, né? Na área do trabalho que tu tem que ter. Na família, no casamento, não tem harmonia, né? Porque está com esses problemas. Aí no trabalho está com problema, no casamento está com problema, com os filhos estão com problema, não consegue ter a cabeça livre para poder empreender, para ganhar dinheiro, e aí ela não tem qualidade de vida para sair. Então, o pouquinho que ela ganha de dinheiro, ela sai ali no botequinho da esquina, ela se diverte ali um pouquinho, mas não faz uma viagem mais qualificada, não tem uma qualidade de vida melhor, não consegue acumular bens reais, né? Não adianta, eu tenho um iPhone 13, tá, tu tem só o iPhone 13 e o restante todo. Então, quer dizer, você só vive de aparência de iPhone 13. Por quê? Porque esses problemas fazem com que ela não trabalhe dentro dela e ponha isso para fora, onde ela poderia trabalhar melhor, onde ela poderia desenvolver algum empreendimento, onde ela poderia ser uma patroa ou um patrão. Ela fica se escondendo, ela não consegue se libertar por causa desse processo todo, dessa prisão da ansiedade. Sim, com certeza. E ela não troca de emprego, tá?
porque ela se mantém naquele emprego ali que ela está ganhando aquele salário. E aí ela não troca, ela fica ali acumulando toda essa carga pesada de ansiedade e depressão, porque não quer trocar de emprego, porque se sustenta, né? Aquele negócio que a gente fala, fica só autossustentável. É a zona de conforto, né? E dentro do campo da epigenética, que é um campo que a gente está estudando cada vez mais e se aperfeiçoando, existe um índice que fala, biologicamente comprovado, que 5% das doenças são de origem genética. Alguma disfunção genética, alguma malformação congênita, né? E apenas 5%. E 95% é estilo de vida. O que abrange estilo de vida? Abrange tanto a alimentação, exercícios físicos, a rotina da pessoa, né? A Tudo que ela insatisfação tá. de não ter o trabalho que ela tanto quis, É isso que eu a ia chegar. insatisfação. Eu ia chegar tanto na parte assim do estilo de vida, da rotina que ela tem, né? De hábitos alimentares, hábitos físicos, e também dentro disso, do estilo de vida, entra os pensamentos e as emoções. Então, a parte psíquica da pessoa está relacionada com o estilo de vida. O que ela está nutrindo dentro da mente dela. Então, esse biólogo celular, ele comprovou cientificamente que 95% das doenças, ou mais, né? É uma estatística, elas são causadas por nós mesmos. Por Muito nós lanche, né? mesmos. Pela Muito forma que a lanche. gente vive. Pela forma que a gente vive. E isso abrange a parte física e emocional. É porque eu tô dando risada de lanche, porque o lanche, né, na hora do almoço, por exemplo, em vez de comer comida, come lanche, além de ele não te trazer nada nutricional, o lanche não traz nada nutricional, ele te arrebenta na parte do sódio, que vai aumentar o sal, o colesterol, a diabetes, pode ocasionar um monte de coisa. Então, comer lanche continuadamente também é muito prejudicial à saúde. Sim, é aquela história, né? Não precisa ser nutricionista para saber que o alimento, quanto mais in natura ele está, menos processado ele é, melhor a qualidade dele. Quanto Aham. mais processado, a qualidade do alimento vai caindo cada vez mais. Então, a natureza é perfeita, Deus é perfeito, e tudo que vem da natureza e de uma forma quanto mais original possível, é melhor para a saúde. No final das contas, a pessoa estuda, faz PhD, estuda em Harvard, faz tudo o que tiver que fazer para chegar e falar assim: olha, o melhor alimento do mundo é o ovo, o mais nutricional possível, é a banana, A mulher do é Belo a come maçã, é o 36 ovos por limão, dia. é tudo que vem da terra, que é natural, que a natureza nos deu, que já está aí. Aí o homem foi lá e processou 500 milhões de vezes. Quanto mais processado, mais prejudicial. O que você falou? A mulher do Belo come não sei quantos ovos por dia e batata doce. Pois é, então, ó, tá vendo? Não precisa mais que isso, né? Mas a saúde mental é o que faz para mim encerrar minha participação, que eu vou fazer uns negócios agora, que está dando 3 horas da tarde. O que eu quero falar do controle mental, da sua saúde mental, do seu domínio sobre a saúde mental, desse controle que você pode ter, tá? Num piscar de olhos. Eu sei, você pode falar, é difícil controlar a minha mente. Quando eu vou ver, eu já estou naquele pensamento. Quando eu vou ver, eu já estou
brigando internamente comigo. Eu tenho uma palavra para ajudar, quem sabe, talvez, quando você começar a ter um pensamento que não é agradável, é desagradável, né? Não é legal, você vai falar a palavra cancela. Cancela, cancela, cancela. Estou parando, não quero pensar sobre isso. E o segundo movimento, né, é uma respiração cardíaca de contar até 4 ou 5. Então você respira 1, 2, 3, 4, 5, segura 1, 2, 3, 4, 5 e solta 1, 2, 3, 4, 5. Aí, Essa respiração. aí você já está dando spoiler das outras lives que eu vou fazer, que é onde eu vou dar as dicas. Não tem problema, não tem problema, vai ser repetido. É fundamental, eu estou querendo ajudar essas pessoas que têm síndrome de pânico, ansiedade. Então, a mulher do cara está lá com o cara. É 3 horas da manhã. O cara acorda de madrugada e fala, amor, eu estou tendo ataque cardíaco, estou passando mal. É uma forma que a gente tem como ajudar, sabe, Ellen? É falar assim, não, ó, cancela esse pensamento, cancela esse pensamento. Pense em mim, cancela esse pensamento. Dá 3 toquezinhos aqui na cabeça, fica tocando. Ó, escuta a minha voz e pense em mim, cancela esse pensamento. E começa a fazer a respiração do 5. Compreende? Eu sei, porque eu tenho prova viva disso que dá certo, né? Eu sou hipnoterapeuta também, só que não atuo na parte individual. Eu gosto de fazer mais uma parte coletiva, de fazer com que as pessoas se conectem com elas mesmas, se encontrem com elas mesmas, que respirem o ar, que elas sintam o ar que elas estão respirando internamente, o delas, é dela aquele ar. Esse ar que eu estou respirando aqui, Ellen, é meu, ó. Eu sinto o ar entrar, entendeu? Então, é uma forma de a gente ajudar, é fazendo 3 passos que você pode ajudar quando uma pessoa estiver em pânico. Primeiro passo, fazer com que a pessoa preste atenção no seu dedo e fale a palavra. Cancele esse pensamento. Tira o foco. Tira o foco, tira o foco, tira o foco. Escuta a minha voz. Segundo passo, fazer a respiração. Tentar fazer a respiração dos 5. Respira em 5, segura em 5, solta em 5. Para ir acalmando essa pessoa, para essa pessoa ir sincronizando o seu batimento cardíaco com sua respiração, com a sua oxigenação cerebral, e ela vai começando um movimento de ficar mais calma. Aí o terceiro passo é fazer com que ela tome um copo d'água bem devagar, tranquilo, com um copo na boca. Eu vou mostrar, né? Essa técnica é metodologia do Cláudio. Então, você vai dar um copo bem cheio de água, então essa pessoa vai tomar por alguns segundos e você pode controlar essa água. Ela vai colocar na boca e vai ficar. Vai fazer com que a respiração dela fique mais tranquila. Esse é um primeiro passo que você tem que ter. Porque muitas vezes você vai levar o seu marido para a emergência e vai chegar lá e vai ver que ele não está tendo um ataque cardíaco, e sim uma crise de pânico, de ansiedade. Faz sentido para você, meu amor? Sim, lembrando que tudo isso é uma forma de você amenizar aquela situação naquele momento. Isso não significa que você não deve procurar ajuda, muito pelo contrário, né? Você deve sim procurar ajuda, porque todas as vezes que o seu corpo se manifesta, é um aviso, é um alerta que você está recebendo, é uma chance, é uma oportunidade que você está tendo de tratar. Então, o corpo, o que acontece muitas vezes é que a gente não presta atenção aos sinais do nosso corpo. E a gente precisa começar a prestar atenção, porque essa conexão existe e ela precisa ser respeitada, essa conexão entre mente e corpo. Então, quando a sua mente não está bem, às vezes ela usa o seu corpo para te alertar.
Presta atenção, você precisa olhar para isso. Olha para Presta isso. atenção, presta atenção e começa a investir em você. Você, quem é? Você é a principal e a mais importante pessoa que tem no mundo. Sem você, você não tem um casamento. Sem você aqui, você não tem seus filhos. Então, você é muito importante para você e para as pessoas que estão em volta de você. Então, você tem que ter um investimento para você. Você tem que ter coragem e vergonha na cara de fazer um investimento em você. Procurar ajuda, procurar treinamentos, procurar se desenvolver lá no Google de graça, sabe? Tentar procurar assuntos que você está correlacionado com o que você quer, prosperar na vida, porque você cuidando, se autoconhecendo, entendendo como é que você pode cuidar de você, com certeza você vai ter muito mais tempo, mas muito mais tempo mesmo, para poder empreender, para poder ganhar dinheiro, para poder evoluir, para poder aprender, para poder disseminar a alegria e satisfação em tudo que você fizer. Uhum. Eu me empolgo, né? Muitas vezes Eu a amo pessoa focar. está focada, ela está focada no material, nos resultados, no financeiro, no dinheiro, esquece que existe um processo a ser seguido, existem algumas leis universais, nós vamos falar sobre isso, a importância de você observar e respeitar as leis universais, porque elas existem independente da gente querer ou não querer. E se a gente não respeita essas leis, a gente vai sofrer as consequências, né? Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade é uma força que a gente não vê, mas ela existe, independente da gente ver ou não, da gente querer ou não. E se você for lá e falar assim, não, não existe eletricidade, e meter o dedão na tomada, você vai levar um choque. Posso Então, falar nós onde está a estamos eletricidade? aqui, nós estamos aqui nesse mundo, quando a gente chegou, esse mundo já existia. Acho que são Posso? 60. Eu não terminei. São 60 bilhões de anos que a Terra existe. E ela já existe segundo as suas próprias leis. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente veio para cá, chegou aqui de paraquedas, então a gente tem que entender tudo isso, entender todo esse cenário e dançar conforme a música. Aprender a respeitar isso daí, porque a sua vida vai fluir muito melhor a partir do momento que você entender como as leis universais funcionam, como você pode usá-las a seu favor, como a sua mente funciona e como você pode usar a sua mente para controlar a sua realidade. Agora pode falar. Então, eu só ia falar que a eletricidade, ela não está fora, ela está dentro. Se nós Também, somos, tá fora e não, dentro. se nós somos compostos de átomos, esses átomos são compostos de elétrons, nêutrons, prótons, a gente é pura energia. A Sim. gente, inclusive, tem a maior parte do que tem uma estrela lá no céu. Nós temos carbono, nós temos oxigênio, nós temos uma parte que é outros tipos de gases. Tem vários tipos de comparação entre o ser humano, o que o homem tem, a mulher tem, com as estrelas, as composições. Então, nós somos pura energia. Pura energia. Então, dependendo aonde você emana essa energia, é que vai te dar o resultado. E o corpo ele vai falar sobre esse resultado. Você estava falando que o corpo ele vai te mostrar um sintoma. E é essa energia. Essa energia vai falar onde está acontecendo esse sintoma, esse problema. Então, a energia vem aqui de dentro de nós e a gente não vê ela, mas nós somos energia. Você já encostou em alguma coisa, deu aquele tranquinho, aquele choquinho
de fazer assim na cadeira, eletrostática, tá aí. Nós somos por energia, né? E no nosso treinamento, no Open, o poder está em mim, onde a gente trata bastante várias situações de ansiedade, para a pessoa se conhecer melhor, a gente fala muito de energia, não é isso, amor? Sim, com certeza, né? É a base de tudo. Mesmo que a gente não veja, que a gente não ouça, a gente pode sentir o campo vibracional das pessoas, o campo vibracional daquele lugar, né? Que é aquela sensação que você tem quando você entra num lugar e fala assim: nossa, não estou me sentindo bem. A energia desse lugar aqui tá estranha, né? Por quê? Porque existe um campo vibracional ali. E esse campo vibracional, ele é muitas vezes afetado pelas pessoas que estão ali, as pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, emoções densas, a gente pode ficar horas falando sobre isso. Emoções densas como raiva, medo, tristeza, ódio, rancor, inveja, elas geram um campo vibracional denso, pesado. Por isso que a gente usa esses adjetivos, né? A gente qualifica, eu tô me sentindo pesado, eu tô me sentindo leve, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô entusiasmado, porque são emoções com vibração alta que você está sentindo. E tem aquelas com a vibração baixa. Então é isso, é energia. E tudo isso é energia. A gente fala muito sobre isso no Open, que é o treinamento que vai ter agora, dia 12 de fevereiro. É uma imersão de um dia, sábado, começa às 9 horas da manhã, vai terminar lá à noite, depende muito do andamento da turma, e geralmente se estende, né, à noite, 10, 11 horas da noite. Mas por ser um treinamento muito dinâmico, muito interativo, muito intenso, muito participativo e prático, as pessoas não sentem essas horas passar. Que as pessoas estão sempre envolvidas nas atividades. E para que serve isso? Para controle do estado emocional, para você aprender as ferramentas para você controlar o seu estado emocional. Então, a pessoa que, por exemplo, sofre muito com ansiedade e com todos os sintomas que decorrem da ansiedade, pessoas que estão tendo enxaqueca, que estão tendo muita queda de cabelo, que estão tendo muita insônia, que estão tendo essas crises que é parecido com um infarto, com um AVC, pessoas que estão sentindo muita angústia durante o dia. Eu tenho uma sensação, um aperto no peito, uma angústia, eu não sei o que que é. Tudo isso ajuda. Todas essas pessoas, elas vão conseguir nesse treinamento sair daqui munida de várias técnicas, várias ferramentas de como entender e aplicar dentro delas mesmas para que elas possam mudar esse estado psicoemocional que elas estão passando naquele momento. Ela sai mais leve, né? Sai mais com amor, conforto no coração. Parece Vibração. que fala assim, "Oh, saiu É. aquele peso, agora eu tenho como me controlar mais." E é maravilhoso os nossos treinamentos, E né? quando a vibração muda, e aí já entra uma lei universal, que é a lei da atração, as coisas começam a fluir de uma forma positiva na sua vida. Então a gente tem vários relatos de pessoas que estavam com situações mal resolvidas, situações que estavam ali emperradas na vida dela, que ela não conseguia achar uma saída, que ela não conseguia resolver, que ela não conseguia mudar. E de repente ela sai do treinamento e as coisas começam a acontecer. Mas por quê? Por que que acontece? Porque a vibração dela mudou. O desbloqueio aconteceu.
A E ela passa a respiração atrair coisas aconteceu. diferentes na vida dela. Então, a pessoa do relacionamento, vamos falar aí de relacionamento. Ah, eu não consigo me acertar com ninguém. Eu não consigo me acertar com ninguém. Eu queria muito encontrar um companheiro e não consigo encontrar uma pessoa que se identifique comigo. Por quê? Porque de alguma forma ela está vibrando numa energia em que ela ou está afastando as pessoas ou ela está atraindo as pessoas erradas, aquelas que ela não quer atrair. E aí ela muda a vibração, como a gente tem casos, tem relatos de pessoas que estavam há muito tempo tentando arrumar um companheiro, não arrumava, fez o treinamento e aí em alguns meses conseguiu encontrar a pessoa da vida dela. Isso é só um exemplo. De vários. Então tá, meu amor. Vou te deixar tranquilo aí, que são 3 horas. Tenho um compromisso. Gratidão por você ter me colocado nessa live. E aí, agora é contigo fazer esse fechamento aí maravilhoso. Ok? Ok, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que beijo. Tchau, tchau. Lembrando que a gente vai ter então todas as quintas-feiras lives aqui em janeiro, 1h30 da tarde, e falando sempre da temática da saúde mental, a importância de cultivar uma saúde mental e como isso afeta nas várias áreas da vida, incluindo a parte financeira, porque se você não está bem mentalmente, você também não consegue ser produtivo, você não consegue colocar os seus projetos, os seus planos em prática, porque a tua cabeça não te deixa fazer isso. A próxima live de quinta-feira que vem nós vamos falar mais especificamente sobre ansiedade e pânico. Vamos falar dicas, vamos falar sobre quais são os sintomas, como identificar isso e como lidar com isso nessa realidade que a gente vive hoje em dia de um mundo frenético em que tem várias coisas que a gente faz e que deixam a gente num estado mais ansioso. É isso, É Daphne? isso. Bastante gente aqui participando, participou durante a tarde toda aí. Uma audiência muito boa. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões do que a gente pode falar nas próximas lives.